Estamos de volta com o CNN Prime Time. Já falamos sobre o processo de transição de governo, que é garantido por uma lei do ano de 2022. Ela garante ao candidato eleito o direito de constituir uma equipe de transição. Acompanhe aqui na tela comigo. Para a transição, o novo governo tem o direito de constituir uma equipe com 50 cargos que devem ser dissolvidos 10 dias depois da posse presidencial. Um desses integrantes é o coordenador. No caso do novo governo, Geraldo Alckmin foi designado para esse cargo. Todas as nomeações são feitas pelo ministro-chefe da Defesa Civil, no caso Ciro Nogueira, da Casa Civil. Pela lei, a equipe de transição tem acesso garantido a contas públicas, programas e projetos do governo federal. Lembrando que, por ser algo presente na legislação, o processo de transição não depende de autorização presidencial. O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, informou à CNN Brasil que o prédio do Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, será cedido para o funcionamento do governo de transição. O prédio foi utilizado pela equipe durante a troca de governo de Jair Bolsonaro em 2018, no período de transição com o governo de Michel Temer, do MDB. De acordo com a apuração de Gustavo Uribe e Leonardo Ribeiro, integrantes da Casa Civil visitaram o local e integrantes do Banco do Brasil já começaram a montar a estrutura para a equipe que será liderada pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. Vai caber ao ministro Ciro Nogueira, da Casa Civil, comandar o processo de transição representando o governo Bolsonaro. Yuri Pita, quais devem ser os primeiros passos dessa transição? Já tem reunião marcada entre Ciro Nogueira, Geraldo Alckmin e Gleisi Hoffmann. É isso, vai ser amanhã às 14h. Também participa, além de Geraldo Alckmin e Gleisi Hoffmann, o ex-ministro Aloysio Mercadante. Por determinação do presidente eleito Lula, Geraldo Alckmin vai ser o coordenador, mas também Gleisi Hoffmann e Aloysio Mercadante vão ter um papel importante numa espécie, não exatamente de um triunvirato, mas uma espécie de tria, digamos assim, com essa coordenação de Geraldo Alckmin, até pelo gesto simbólico de ser o vice-presidente, que vai fazer a primeira ida dele a Brasília depois da eleição e participar e fazer toda essa coordenação. E ele, da parte dele, Geraldo Alckmin, ele já na campanha se cercou de muito pouca gente no seu núcleo mais duro ali de conversas políticas e muitos aliados tradicionais dele. Alguns que têm experiência em transição. Por exemplo, o ex-deputado e ex-secretário Floriano Pêssaro participou da transição de 2002, deve fazer parte ali, tem acompanhado Geraldo Alckmin desde a saída dele do PSDB para o PSB. Silvio Torres é outro ex-deputado, também foi secretário do governo Alckmin, tem sido um conselheiro importante do vice-presidente eleito e ele tem buscado pessoas principalmente com um olhar para a área fiscal, algumas conversas com o Felipe Salto, que foi diretor da Instituição Fiscal Independente, e também muita gente ligada à educação. E aí cito dois nomes, o ex-secretário Gabriel Chalita, que também teve um papel importante na construção política da chapa Lula-Alckmin, e o Felipe Sigolo, que trabalhou no governo Fernando Henrique com Paulo Renato, trabalhou com Maria Helena Guimarães de Castro no governo Michel Temer, chegou a trabalhar até no governo Jair Bolsonaro na equipe do ministro Osmar Terra, mas ficou só no primeiro ano. E é uma pessoa que conhece muito não só de governo federal, mas também governo estadual, governo municipal, sempre muito atrelado a nomes do PSDB. Também Alckmin tem conversado bastante com o Márcio Elias Rosa, que é do Ministério Público aqui de São Paulo, estava lá no domingo na coletiva, né, no pronunciamento da vitória de Lula. Então já tem esse desenho e tem um outro aspecto que acho que é importante a gente destacar. Não sei se eu vou fazer um spoiler aqui para variar, o Márcio não está aqui, mas já antecipando, que é a discussão sobre o orçamento do ano que vem. Né? Mencionei aí o Felipe Salto porque há uma preocupação dessas questões fiscais e da parte do relator do orçamento, que é o senador Marcelo Castro, e do senador eleito Wellington Dias, que é do Piauí, ambos são do Piauí, Wellington Dias do PT, Marcelo Castro do MDB, eles vão ter uma reunião amanhã, a Alckmin participa também dessa reunião amanhã. Há um entendimento político de que manter o auxílio de R$600 do Auxílio Brasil, manter esse valor para o ano que vem, está razoavelmente bem pactuado e consensuado na comissão mista do orçamento. Até mesmo conseguir batalhar o espaço para os R$150 adicionais por criança
nas famílias, que é uma promessa de Lula, isso também daria para fazer. Outras questões que têm mais impacto, mais forte, como aquela história da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, isso ainda não está muito claro. Talvez isso não possa ser colocado em prática já neste orçamento, teria que ser uma medida para o orçamento de 2024, o primeiro que vai ser elaborado pela equipe do novo governo por inteiro, né? Esse foi elaborado pela equipe do atual governo, pelo Ministério de Paulo Guedes. Certo, e deixa eu chamar o Hélio Beltrão. Hélio, qual é a sua expectativa para esse processo de transição nesses 2 meses? Será que vai haver ruído? Será que vai transcorrer normalmente? E eu chamo a atenção, se você quiser comentar, para o papel do Centrão, que muitas vezes é adesista ao governo de turno, desde que receba alguma coisa em troca. A gente vê aí o Arthur Lira, por exemplo, atual presidente da Câmara dos Deputados, quer ser reeleito presidente da Câmara dos Deputados. Ele pode, por exemplo, oferecer ali apoio em troca da sua reeleição. Então, como é que você avalia esse cenário? E o Ciro Nogueira comandando ali junto com o Geraldo Alckmin. Eu até comentei ontem que são pessoas que evitam um ruído maior se fosse um petista raiz e um bolsonarista raiz. Então, tem 2 pessoas ali mais desse centro ou centrão fazendo essa articulação para haver menos ruídos. Qual é a sua avaliação? Olha, Felipe, eu acho que não vislumbro problema algum na transição, é um mecanismo que tem sido tocado muito tranquilamente desde o governo Fernando Henrique, não estou vendo problemas com isso. Então, isso eu acho que vai transcorrer normalmente. Quanto ao Centrão, é o lado bom do Centrão, né? Trazer uma certa governabilidade e em busca de poder, né? De cargos, ministérios, etc. O governo brasileiro, o Lula agora eleito, ele não tem maioria no Congresso, ele precisa minimamente tentar formar uma minoria sólida, uma maioria suave, que é o melhor que ele pode, na minha opinião, vislumbrar, porque a direita liberal conservadora não deve, em massa, aderir ao governo e será a oposição. Então, é natural, são as placas tectônicas da política funcionando e o Centrão, como quase sempre, quer estar junto do governo. Só um complemento rápido. Você acha que no começo, até pelo Jair Bolsonaro ter dito em campanha que pretendia manter ali o Auxílio Brasil em R$600, que deve haver um comum acordo em torno desses temas assim mais emergenciais? Assim, isso a gente tem que colocar no contexto do teto de gastos, né, Felipe? O teto de gastos é a nossa âncora, junto com a independência do Banco Central. Então, você tem uma âncora fiscal, que é o teto de gastos, e você tem uma âncora monetária, que é o Banco Central independente, que vai cuidar para que a inflação fique organizada, né? E hoje, agora, você tem um mandato para o Roberto Campos Neto, que vai até 2024. Então, do lado monetário, o governo PT não pode ir para aventuras. A questão é que já foi anunciado pelo governo PT que quer ir para aventuras fiscais, que quer que a decisão sobre gastos volte para o executivo e volte para os políticos, quando hoje ela está amarrada por algemas constitucionais. Durante o governo Jair Bolsonaro, houve 2 momentos em que o teto da casa foi reformado, com todo o processo político respeitado, 2 votações na Câmara, 2 votações no Senado, 3/5 em cada. Então, mudou-se as regras do jogo e você fez o pé direito da casa subir um pouquinho. O que o Lula e o PT querem é explodir e a casa não ter mais teto. Então, essa discussão de o que você vai fazer para o ano que vem, se você vai novamente fazer um aumento do pé direito do teto, eu acho até legítimo se passar por todo esse processo político. Você quer discutir? Estão falando aí de cerca de 70 bilhões de reais, que envolve a manutenção do Auxílio Brasil em 600 e mais os R$150 para filhos de até 6 anos, dá cerca de 70 bilhões de reais. Isso aí me parece que os mercados devem concordar. Como você disse, coisas adicionais ou remover mecanismos de algemas fiscais, como a lei de responsabilidade fiscal, regra de ouro, ou mudanças malandras nas regras do teto de gastos, isso aí é que eu acho que é mudança de regra do jogo e o mercado não vai gostar e o negócio pode ir para o lado ruim. Obrigado, Hélio. Raquel, aproveitando aí a transição da qual a gente estava falando e essa bola do Hélio sobre teto de gastos, as suas perspectivas para essas 2 questões. Bem, vou dar má notícia. Eu acho que não sai por menos de 100 bilhões de reais esse waiver
que o PT quer para aumentar os gastos em 2023. Eu já ouvi 100, 120, hoje eu ouvi de um deputado aliado ao governo Jair Bolsonaro, 180 bilhões de reais. Amanhã nós temos essa reunião, acho que o Yuri chegou a mencionar, sobre o orçamento, né? Uma primeira reunião sobre essa questão entre os representantes do presidente eleito Lula e o atual Congresso. Eu conversei mais cedo com o senador relator do orçamento, Marcelo Castro, e com o senador Jean Paul Prats, que é um dos representantes do PT que vão estar na reunião. Os dois estão absolutamente de acordo sobre isso, de que você precisa de um waiver para o waiver aí que eu estou chamando uma licença, né, para infringir, para gastar além do teto de gastos para essas despesas emergenciais e para cumprir uma série de promessas de campanha que o Lula fez. E aí estou falando do Auxílio Brasil em R$600, do adicional para crianças e várias outras medidas, aumento de servidor público, aumento de gastos com investimento, recomposição do farmácia popular. E é importante a gente discernir que algumas dessas medidas são absolutamente legítimas, porque o projeto de lei que foi enviado pelo governo atual para o Congresso é inexequível, porque para manter o auxílio em R$400 e fazer uma redução de despesas, mostrar lá no final da linha uma redução de despesas, a gente tem coisas absurdas no orçamento, como, por exemplo, uma queda de quase 90% no dinheiro que vai para orfanato, que vai para atenção ao deficiente. Então, assim, realmente vai dar um trabalhão. Agora, tem outras coisas que são gastos completamente que não precisavam vir neste momento, como, por exemplo, tem gente que discorda de mim, mas como, por exemplo, reajuste de servidor público. Então, vai ter que eles vão ter que chegar num acordo sobre essa conta. Como eu disse, eu acho que não vai ser abaixo de 100 bilhões de reais e não tem acordo ainda sobre o mecanismo, se é uma medida provisória, se é uma proposta de emenda constitucional. O certo é que tudo que é de base, Felipe, discussão sobre o que será a nova agenda fiscal, discussão sobre o orçamento secreto, por que não tirar dinheiro do orçamento secreto para cobrir essas despesas emergenciais? Tudo isso aí, vai ficar para depois, por interesse dos dois lados. Lembrando que a projeção do orçamento secreto para 2023 é de 19,3 bilhões de reais. Na agenda do Alckmin para amanhã, como nos contava o Yuri, está prevista uma reunião com o relator do orçamento de 2023, o senador Marcelo Castro, citado pela Raquel Landim. Na pauta devem estar itens importantes, como a manutenção do Auxílio Brasil em R$600, que não está na LDO, e as verbas para a emenda do relator, chamado orçamento secreto. Yuri, quais devem ser os desafios fiscais do próximo governo que podem começar a ser tratados já nesse período de transição? Aqui a gente está falando do futuro imediato e da projeção também para o ano que vem. Bom que eu não fiz o spoiler sozinho, junto comigo. Eu reparei, mas... Então, não, mas eu acho que tem um eu aspecto, provoquei ela a fazer esse spoiler, exato, a culpa é minha. Não, mas eu acho que tem um aspecto importante, que é o fato de você começar... O responsável pela transição, ou o coordenador da equipe de transição do governo, que é Geraldo Alckmin, já ir para Brasília na sua primeira ida, estar imbuído dessas missões, já é um indicativo que acho que é importante. A leitura que se faz aí, principalmente o mercado, que é quem mais se preocupa com as questões fiscais, além da classe política, é claro, já dá essa sinalização de que não se vai que vai se tentar fazer a coisa organizada, vai se tentar achar os meios para fazer isso. Seria pior se o mercadante fosse sozinho, né? Exato, um pouco nessa linha. Né? E como você falou, quer dizer, o fato de o coordenador não ser alguém do PT é para um gesto para fora, mas um gesto inclusive para o governo Bolsonaro, para que essa transição seja feita com alguém que não é não é o inimigo total do outro lado. Ainda que Geraldo Alckmin na campanha tenha feito falas bem incisivas, teve momentos ali que usou termos jocosos para falar do presidente Jair Bolsonaro, mas é uma pessoa que na política senta, conversa, né, gosta de um café, toma café com todo mundo. Enfim, né, o último café que eu tomei com ele, depois de um evento, às 10h30 da noite. A gente estava lá tomando café, mas é bom que eu gosto também, então tá tudo certo. Enfim, então, acho que isso é para demonstrar isso, para tentar
tirar essas resistências ou para tentar passar uma mensagem de que vai se tentar fazer as coisas, cumprir as promessas de campanha, até já está falando de reajuste, de aumento real do salário mínimo, que é uma política importantíssima para o PT, uma marca do que foram os 2 governos de Lula na década retrasada, né? Eu me dei conta disso, né? Que é retrasada. Ele foi eleito 20 anos atrás, então é bastante tempo, mas algumas marcas ainda ficam, só que precisa fazer de um jeito diferente, até porque o ambiente que está encontrando social é bem mais hostil do que era em 2002. Legal, deixa eu jogar aqui para o Hélio Beltrão essa questão das emendas do relator, Hélio. A gente vê que há parlamentares absolutamente desejosos de permanecer, a todos, na verdade, né? Vamos ser bastante didáticos aqui para dizer que os parlamentares se acostumaram em pegar essa fatia do orçamento, levar para o seu reduto eleitoral, muitas vezes sem transparência. E a gente já vê essa articulação dos presidentes das casas legislativas para tentar manter o orçamento secreto. No entanto, há uma decisão pendente no Supremo Tribunal Federal que pode modular isso ou, eventualmente, pode devolver essa gestão dessa parte do orçamento para o Poder Executivo, que agora é ocupado pelo Lula. Você tem uma avaliação do que você considera melhor, se é ficar com o Poder Executivo, se é ficar com o Legislativo, o Executivo determinar ali as diretrizes e o Legislativo aprovar, porque assim, são 19,3 bilhões de reais sendo geridos ali muitas vezes por interesses paroquiais e não assim por um cálculo conjunto do interesse público, o que é melhor para o Brasil. Mas qual é a melhor forma de gerir esse dinheiro? Pois é, eu sou a favor de que esteja no orçamento, que seja discutido amplamente, em vez de você dar ali um cheque que o determinado deputado possa fazer, né, certas obras ou direcionamentos de recursos para as suas bases, etc. Eu acho que uma discussão mais transparente seria do orçamento, e é por isso que chamavam de orçamento secreto. A gente está chamando aqui também de orçamento secreto. Só que eu estou vendo agora que a narrativa agora virou bacana. É a emenda do relator, que é o que sempre foi, mas agora o que as pessoas estão chamando agora já de emenda de relator, então não é tão ruim assim, vamos manter aí emenda de relator. Eu sou a favor de que vá para o orçamento, está exagerado, 19 bi é coisa demais, eu acho que os deputados poderiam ter um pequeno valor, se não me engano, antigamente era coisa de 1 bi ou 2 bi, para o Congresso inteiro fazer uma distribuição para uma coisa direcionada que o deputado queira e precise fazer, pontual, que não vai ter a visibilidade na discussão orçamentária. Mas agora virou um negócio muito grande. O PT gostaria que essa emenda fosse controlada pelo Executivo, que eu acho que ainda é uma solução pior do que as duas. Do que ter uma discussão orçamentária, do que ter a emenda do relator, o pior seria uma emenda do relator controlada pelo Executivo. Aí é o pior e, pelo que eu estou cheirando, é isso que o governo quer, o novo governo. Obrigado, Hélio. O senador Randolfo Rodrigues, que foi um dos coordenadores da campanha do presidente eleito Lula, falou hoje sobre a relação do novo governo com o Congresso em entrevista ao CNN 360. Ele afirmou que está seguro de que terão maioria nas duas casas. Vamos ver. O orçamento, ele tem que responder às demandas que a população apresentou. Tem um programa que foi eleito no último domingo. Foi o programa apresentado pela candidatura de Lula que saiu vitorioso. É lógico que o orçamento tem que sacramentar e dar as condições para que este programa seja executado. Nós vamos ter a habilidade necessária, todos nós, a partir de agora, sob a liderança do presidente Lula, de conversar com o parlamento, de negociar com o parlamento. Ainda hoje, Tainá e Dani, eu almocei com o senador Renan Calheiros, né? Conversei com ele sobre todos esses dilemas. Eu estou muito convencido, Dani e Tainá, que nós vamos ter uma maioria parlamentar, tanto no Senado quanto na Câmara. Me arrisco, inclusive, a dar um número. Eu acredito que nós podemos ter até 60 parlamentares que apoiarão as medidas de governo no Senado e quase 300 que poderão apoiar na Câmara, né? Eu estou convencido que haverá sensibilidade para isso. O presidente estará aqui na semana que vem, irá dialogar com as lideranças políticas, sobretudo inaugurará diálogos com o presidente do Congresso Nacional, com o presidente do Senado, com o presidente da Câmara dos Deputados, com o presidente dos poderes.
E além da maioria no Legislativo, Randolph falou que Lula vai a Brasília conversar com os presidentes dos poderes e citou Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. O que esperar da relação do novo governo com o Congresso Nacional? Eu pergunto aqui para Raquel Landim, também centrando um pouco na questão do orçamento secreto, que nós aqui, cada um com a sua visão, evidentemente, criticamos pela falta de transparência, pelo excesso de verbas nas mãos dos parlamentares. A gente sempre tem que lembrar que já existia a emenda individual, existia a emenda de bancada. Na individual, os parlamentares já pegavam mais de 15 milhões de reais. A de bancada reúne ali os parlamentares da mesma região. E agora, como é que você vê essa disputa? Quando eu falei, claro, que todos os parlamentares querem manter isso, é claro que tem parlamentares próximos do governo Lula que estão aí posando de quem quer fazer como o governo quer. E o governo, nesse momento, quer trazer de volta o orçamento para ele. Qual é a sua avaliação desse cenário? Olha, Felipe, acho que tá muito em aberto essa questão do orçamento secreto e a gente vê algumas questões. Primeiro, uma decisão que pode vir do Supremo Tribunal Federal e aí tira o peso do governo Lula de tomar uma atitude mais ativa sobre isso, já que o Supremo já decidiu. O governo Lula, por todos os indicativos que eu tenho visto, ele vai tentar compartilhar com os diferentes aliados os ministérios, como ele fazia lá em 2003, porque Bolsonaro ele acaba terceirizando a gestão do orçamento lá no começo, bem no começo, porque ele não quis dividir poder nos ministérios. Ele tinha essa coisa, né, de dizer que não ia fatiar o governo entre o central, o que ele acaba fazendo depois. Mas lá no começo era esse o discurso. Então o Lula vai retomar aquela estratégia antiga de partilhar a esplanada e aí tentar aplacar os partidos nessa demanda por verbas. Outra avaliação que eu também já ouvi. Hoje, o Lira vai lá, decide uma obra. Isso vai direto para a junta orçamentária, que é formada hoje, se não me engano, me ajuda aí, Yuri, ministro da Economia, Casa Civil e agora perdi o terceiro. Mas o fato o Paulo Guedes terceirizou isso aí, na época comemorou, mas tudo passa pelo Ciro Nogueira. Então o Lira assina, o Ciro Nogueira libera e o negócio é quase automático. Não vai ser assim no governo Lula. Eles vão dar uma segurada no dinheiro, ainda que o relator do orçamento coloque esses recursos ali. Então, acho que eles vão tentar alguns mecanismos sem bater de frente direto com o Congresso. E outra coisa interessante para a gente observar é o seguinte, o governo Lula está se batendo tanto com o teto de gastos, mas ele vai acabar percebendo, isso era um ponto que a Simone Tebet já estava apontando para os auxiliares do Lula durante a campanha, de que ele precisa de alguma regra fiscal para circunscrever o orçamento secreto, porque o orçamento secreto é hoje 19 bilhões, você falou, né? Ele só é 19 bilhões para 2023 por causa do teto de gastos, e mesmo assim teve que cortar, como eu falei, na carne do orçamento. Se não tivesse teto de gastos, ia ser 30, 35, 40 bilhões. Exatamente, Yuri Pita. Tem a questão, eu até assim, entendo as críticas ao volume do orçamento secreto, mas se fosse um dinheiro bem destinado, o tamanho não seria um problema. A gravidade do orçamento secreto, além da falta de transparência, é a falta de eficácia desse dinheiro, porque ele é tão pulverizado... De critérios. De critério, exatamente. É um dinheiro que é desperdiçado, no fim das contas. É pegar... Ou desviado. Hã? Ou desviado. Exato, a ineficácia, inclusive, torna mais permeável aos desvios, como que aconteceu no Maranhão e por aí vai. A grande questão é esse aspecto que a Raquel trouxe, dessa dica, entre aspas, da Simone Tebet em relação a ter uma âncora que contenha o apetite dos parlamentares. Isso, de fato, foi um aspecto importante, mas eu acho que a grande questão, no fundo, que está colocada como desafio, é o governo Lula conseguir fazer as coisas de uma forma muito clara do que quer fazer, e aí vale a lembrança do que aconteceu em 2003, que tem sido o argumento que o Lula usou na campanha. Quando ele sucedeu a Fernando Henrique em 2003, ele dobrou a aposta no superávit primário, que era a âncora da época ali, o tripé macroeconômico, e que funcionava e funcionou naquele momento, naquela gestão. Foram mantidos esses pilares fiscais
do governo nos primeiros anos, isso não se há dúvida. O grande desafio é conseguir colocar logo uma substituição ao teto de gastos, nem que seja um teto com outro nome, ou algum mecanismo similar com outro nome, para dizer que, olha, trocamos o teto por algo mais eficiente, mas deixar muito claro que a perspectiva de aumento da dívida não é tentar conter essa impressão de que a dívida possa sair do controle e conseguir dar conta das políticas fiscais, das políticas sociais, perdão, que são mais estruturais do discurso do Lula, que é o Auxílio Brasil, que é a questão do imposto de renda e por aí vai. A gente viu muitos parlamentares usando aquilo ali para obras eleitoreiras, né? Totalmente. Que, na prática, era um dinheiro que estava reforçando o fundo eleitoral, o fundo partidário mais assim para a gestão do partido, mas estava aumentando a competitividade dos próprios parlamentares e não muitos por acaso deles foi uma taxa altíssima de reeleição. Exatamente, muitos deles foram reeleitos, a maioria.